Olá, boa tarde, como vão todos? Estamos começando mais uma live da Retransformação Digital, aqui direto da Hadash Marketing Criativo. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, estamos em Fortaleza, no Ceará, e o último decreto do isolamento do governo termina hoje. Acompanhei aqui nos sites de notícias que o nosso governador só vai anunciar um novo decreto a partir da sexta-feira, dia 8, me parece com regras mais sólidas para aumentar o isolamento, diminuir o contágio, ou seja, devem vir regras mais duras para a população. Porém, eu queria saber como é que vai ficar do dia 5 de hoje, de amanhã, quarta e quinta-feira, né? Eu acho que eles tiveram tempo aí de ver as condições e fazerem esse decreto com uma certa antecedência. Léo Galdino, Irajana, Cláudia Mota, Cláudia Wagner, sejam bem-vindos. Diego Costa também entrou, Aurora, Cozinha Mundi, muito bom estar falando com vocês. E hoje a live Retransformação Digital vai conversar com a Patrícia Pedroso, ela que é administradora de empresas, sócia e diretora comercial da Prime, administradora de condomínios. Então ela faz um trabalho aí na administração das contas de diversos condomínios na cidade, também na prestação de serviços. Ela tem aquele serviço de portaria, segurança, etc. Zeladoria, ela vai explicar melhor. E também até aquele serviço do síndico profissional. Mas tudo isso a gente vai deixar para a Patrícia explicar. Também vamos falar sobre gestão de crise nos condomínios, o que pode ou o que não pode ser feito, como pode, como deve ser feito. Antes de mais nada, vocês já sabem, no Instagram aqui da Hadash já temos os melhores momentos das lives que aconteceram até o dia de hoje. E também temos o canal no YouTube. Quem quiser ver as lives completas, todas elas já estão no YouTube, inclusive a de ontem, sobre Covid e coronavírus, com o Dr. Marcos Strossberg, está lá no canal da Hadash Marketing Criativo. Só digitar Hadash Marketing Criativo no YouTube e vocês veem a live. Estou publicando aqui o tema da live de hoje. Já estou ficando craque nisso, isso é legal. Colocar aqui para ver aqui ao vivo paralelamente. E vamos ver a Patrícia aqui. Já entrou a Prime, entrou a Patrícia. Eu vou chamar aqui pelo Instagram da Prime para conversar. Já estamos chamando. Ela já vai estar chegando aqui. A Aurineide está dizendo que é ação digital e estará chegando na Prime, administradora de condomínios, muito em breve. Aqui, enquanto a Patrícia não entra, eu vou chamar aqui a Aurineide, que indicou. A Aurineide quer participar? Vamos dar essa oportunidade aqui para a Aurineide. Vai participar mesmo, Aurineide? Eu acho que ela ficou tímida aqui com esse convite que eu fiz. Vamos aqui, vamos buscar Prime administradora para adicionar a Prime na nossa conversa. Opa, conseguimos contar. É que estava sem o fone. Tudo, Fernando, tudo bom. Boa tarde. Como é que você está? Agradeço demais aqui a participação, o convite. Estamos bem, graças a Deus. A família isolada, todo mundo tentando permanecer resguardado para proteger a família dos nossos, né? E de todas as pessoas que nós gostamos muito, né? Muito obrigada. Vocês estão todos bem aí? Não, aqui na Hadash está todo mundo bem, graças a Deus. Em casa também, a Ana, o Alexandre, o Vitor, todos bem. Meus filhos, todos aí, tem filhos na Alemanha, tem filhos nos Estados Unidos, mas estão todos bem também. E assim, quando a gente faz o isolamento, Paty, a gente cuida dos nossos, mas a gente também cuida das outras pessoas, porque a gente evita, porventura, se a gente estiver contaminado, de contagiar mais alguém. Outras pessoas, com certeza, com certeza. Então, estamos cuidando do coletivo, né? Preocupando com o nosso social. Próximo, né? Exatamente. É uma trabalho questão em social. conjunto. É verdade. É verdade.
Tá muito bom aqui o áudio, graças a Deus. Vai dar tudo certo aqui na nossa É live. quando a primeira vez eu vi que estava sem o fone, eu tive que habilitar no celular e levou um tempinho, mas deu certo. Ótimo, tá ótimo. Eu vi que você estava chamando a Dona Neide aí, eu escutei alguma coisa assim. A dona Neide, na verdade, ela que clicou aqui e apareceu, acho Foi. que apareceu como se estivesse contactando a gente. E enquanto você não estava conseguindo contato, eu ia chamar a dona Neide Ah, Ela é síndica do Aldebaran e conta com o serviço da Prime, né? é um amor de cliente, é um amor de pessoa. Tenho muito carinho por ela. Obrigada, Aproveitando Dona aqui, Neide. aproveitando aqui o gancho, Paty, é o seguinte: a cidade de Fortaleza, hoje, muitas pessoas moram em edifícios residenciais, em condomínios residenciais. Também existem os condomínios dos prédios de escritório. E, além disso, Sim. existem os condomínios de residências, de casas. Fala para a gente situar nossa audiência. Quais são os serviços da Prime? Pode começar a contar um pouquinho da história da Prime, quanto tempo está no mercado, que serviços ela presta, qual é o trabalho que a Prime executa. Tá bom, Fernanda. A gente trabalha oferecendo para o mercado serviços de síndico profissional, assessoria na área de administração condominial, aí envolve a parte de prestação de contas, cobrança, a parte financeira, a parte de assessoria ao síndico. Nós temos alguns síndicos que não têm muita habilidade, né, muito conhecimento, são síndicos moradores, então a gente presta esse serviço de assessoria ao síndico também. E aí a gente tem também uma relação grande de fornecedores, a gente tem a parceria com os nossos clientes, né? Então, no tocante à administração de condomínios, eu posso te dizer que a Prime é uma empresa completa porque a gente atua em todos os segmentos, tá? O que mais você me perguntou? Que agora eu me perdi. Não, seria, nesse primeiro momento, eu perguntei essa questão de quais são os serviços. Você falou de síndico profissional. Aqui, ó, Isso. A Aurineide está dizendo que você merece, Patrícia, competência e qualidade. Nós que fazemos a família Aldebaran, que é o edifício que ela é síndica, agradece o carinho e a atenção que você tem com todos eles. Quer dizer, Ah. a gente já percebe que o serviço da Prime é um serviço personalizado, né? É Ele, assim, é um serviço que a gente, onde todos os nossos funcionários, eles são direcionados e orientados a tratar o cliente com muito carinho, com muito respeito. A gente trata os nossos clientes assim, no olho, conversando. A gente se sente parte da família Aldebaran, e não só da Aldebaran, como todos os outros condomínios que a gente atua, porque realmente é essa proximidade que a gente tenta ter com os nossos clientes. Realmente é um carinho muito grande, e não só assim da minha parte, mas a equipe como um todo trabalha dessa maneira, focando o carinho, o respeito, a consideração, a competência, a qualidade, claro, evidente, mas um diferencial nosso seria esse aconchego com o cliente, digamos assim, a parte mais carinhosa mesmo. isso é bem legal. A Leila Galdino também está dizendo aqui, agradecendo e falando da competência. E a Sabrina DFTG, que orgulho trabalhar com ela. Aí, ó. A Leila é grande amiga, eu trabalhei muito tempo com ela, e a Sabrina é nossa colaboradora aí, a pessoa que faz a parte da cobrança, Olha, ainda marcando mais presença. e o trabalho dela não é dos mais fáceis, né? Essa questão da cobrança a gente É, sabe que é um negócio chato. não. Não, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né, Fernanda, onde a gente precisa de alguma forma tentar compreender o que está acontecendo, né, que pegou todos nós de surpresa. Na verdade, nós nunca havíamos nos preparado para uma situação como essa, e hoje a gente se depara com uma dificuldade financeira de todo mundo. Numa guerra, todo mundo perde. Então, estamos todos nesse momento perdendo, né? E a gente precisa, nesse momento, saber compreender o outro lado, mas de uma outra maneira, fazer com que a outra pessoa compreenda que a gente precisa daquele pagamento para que a coisa continue funcionando, né? Então, realmente, no caso dela aí, ela está num meio de campo bem complexo nesses últimos dias. No caso do síndico profissional, quais seriam as funções que são exercidas assim, de um modo geral, né? Sem entrar muito em detalhes? Pronto, o síndico profissional, ele exerce todas as atribuições que são previstas em lei, como para qualquer síndico, certo? Então, trocando em miúdos, ele representa o condomínio civil e criminalmente em todas as suas ações, suas atividades, tá? Então, e fora as tratativas do dia a dia,
previsão orçamentária, prestação de contas, controle de inadimplência, enfim, ele é o representante legal do condomínio, é aquela figura que vai fazer com que aquele organismo todo funcione, né? E respondendo civil criminalmente também, se caso, porventura, dê alguma coisa fora do contexto. No caso, é ele que intermedia também a relação dos condôminos com os empregados do edifício, né? Na hora de cobrar o zelador, olha, a limpeza ali da escada não está tão legal, tem que limpar a piscina, tem que... Essa questão toda, né? Sim, o síndico é o famoso chato, né? É o cara que tem que estar ali, a pessoa que tem que estar ali controlando, acompanhando. Quando o funcionário ele é contratado diretamente do condomínio, a tratativa, na maioria das vezes, é do síndico diretamente no funcionário, né? Ele ligando as regras, a ordem, acompanhando o serviço. Quando o serviço é terceirizado, o condomínio opta... Desculpa. Quando o condomínio opta em contratar... Diga do chato. Não, o chato você falou no sentido de que ele tem que cobrar, né? Não é que o síndico não só. Mas às vezes ele fica com a fama do chato também, né? Porque a gente que precisa impor a regra, muitas pessoas ainda não estão acostumadas com isso, né? Tá, lá vem o chato, né? Então, menino, joga essa bola aqui não é legal jogar bola, aqui tem carro. Então a gente também fica meio taxado do chato. Mas é porque realmente alguém precisa fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira, né? Visando, lógico, evidente, a coletividade, a massa condominial, né? Entendi. Assim, no Brasil tem a Constituição, tem o Código Civil e nos condomínios existe o regulamento interno, para que as pessoas que não são tão habituadas com essas regras e com as condições, eu mesmo também não tenho toda a informação, eu queria saber, assim, o regimento ele é feito, acho que quando o condomínio é criado, esse regimento pode ser mudado, acho que pelas assembleias de condôminos, né? Desde que seja uma assembleia convocada para tratar do regimento. Sim, toda sim, assembleia dois tem terços. Que ser convocada com o tema. A assembleia, para convocar, tem que obrigatoriamente ter 2/3, não é isso? 2/3, isso. 2/3 dos moradores do condomínio, né? Dos proprietários, habilitados a voto, exato. Habilitados a voto. E assim, o que tem prevalecência na lei? O regimento interno do condomínio, o Código Civil, a Constituição, o regimento interno não pode ferir o código, como é que é isso? Fernando, é um conjunto de informações, tá? Uma coisa complementa a outra, tá? Existe a lei de condomínios, existe o novo Código Civil, que fez algumas alterações na lei dos condomínios, e as convenções, que tanto a lei como o código são regras gerais, não especifica nenhum tipo de o condomínio que tem elevador, o condomínio que tem escada, é uma regra geral. A convenção, ela já é um documento já direcionado para aquele condomínio. O condomínio fulano de tal tem a convenção, onde vai ter lá a área do terreno, o tamanho do imóvel, quais são as especificidades daquele condomínio. E aí, dentro dessa convenção, está incluso o regimento interno. Na maioria das vezes, não vou dizer em todos, porque a gente tem condomínios que, por incrível que pareça, ainda não tem nem convenção, nem regimento. A gente, quando assume, ainda tem que ajudar o condomínio a fazer. Então, não posso dizer que todo condomínio tem, mas o correto é que todo condomínio, quando for entregue, já tenha a sua convenção constituída e, logo em seguida, o seu regimento interno, para que possa, sim, já começar a atender às regras que estão ali previstas. Na maioria das vezes, ou em muitos casos, a convenção e o regimento interno não passa por essa atualização que você falou, tá? Hoje, por exemplo, a gente, em decorrência dessa pandemia que nós estamos passando... Opa, agora deu um problema no áudio. Voltou. Foi. Voltou? Teve um pequeno probleminha. Voltou. Pronto, pode tudo falar. bem. A gente Na se depara pandemia nessa... que estamos passando... A gente se deparou com uma série de situações onde a gente precisou do suporte de regimento interno para poder entrar em contato com o condômino a fim de transparecer e informar o que ele estava infringindo das regras, e de alguma forma a gente não tinha esse embasamento no regimento interno. Aí a gente passa para o complemento do novo código, passa para o complemento do Código Civil ou da lei dos condomínios, para a gente saber onde é que a gente está equiparado aí para poder, de alguma forma, atuar. Então, é um complemento de informações. Na falta de ter no regimento ou na convenção, porque já é específico para aquele condomínio, talvez seja o documento mais fácil, a leitura mais fácil da gente ter,
aí a gente também tem o suporte, né, das outras leis. É lógico, é evidente que assim, é um complemento de informações. O que pode sobrepor, que foi o que você perguntou, né, é a questão do que é decidido em assembleias. As assembleias, elas são soberanas, certo? Desde que elas estejam dentro do que é permitido na lei, né? Do Código Então, assim, do Civil e da Código Constituição. Civil, exatamente. Né? Então, assim, não podem infringir o que está previsto em lei. Mas, se Ó, caso no regimento, na convenção, não tiver alguma tratativa dessa natureza, você pode, sim, aprovar aquilo ali em assembleia. Desde que tenha o quórum exigido em convenção, enfim. Aí tem que ser todo dentro do que é a legalidade exige, tá? tá certo. Já a gente recebeu aqui mais gente, o Ronald Casemiro, o Ivan, Georgiana Gereissati, que vai estar aqui com a gente amanhã, falando da Que legal. transformação digital da Atos, Jeans. Mariana Teixeira entrando agora. E eu queria saber o seguinte. O síndico dos prédios, dos edifícios, dos condomínios, não é dos prédios, dos condomínios. Todo condomínio tem um síndico. O síndico Sim, ele é eleito pela Assembleia. Como sim. funciona isso no caso do síndico profissional, quando é uma terceira pessoa que não é moradora do condomínio, como no caso do serviço prestado pela própria Prime? Como é que é eleito um síndico se ele é contratado? Como é que funciona isso? Tá, ele participa do mesmo processo de eleição como qualquer outra sindicância, tá? O síndico vai precisar fazer o edital, abrir o edital, transparecer os prazos, colocar em pauta que se refere à eleição do síndico. Aí aquele condomínio que se sentir interessado em que o condomínio tenha o serviço profissionalizado técnico, síndico profissional, ele coleta no mercado, né, pessoas que atuam nesse segmento e solicitam o orçamento e apresentam no dia da Assembleia, certo? Agora, não pode ter nenhum impeditivo na convenção, né, para que seja uma pessoa de fora, um terceirizado, e o condomínio tem que estar de acordo, é um processo de eleição, né? Só que quando é um profissional, existe algumas diferenças. A pessoa não mora lá, cumpre, às vezes, uma carga horária, tem alguns limitadores, né? Mas que, em contrapartida, leva o quê? Um trabalho técnico e profissional para uma gestão que se faz necessária, né? Então, assim, para participar do processo, as pessoas procuram no mercado pessoas ou empresas que atuam nesse segmento e solicitam propostas. E aí, no dia da Assembleia, às vezes tem alguns condomínios que tem o síndico, tem o conselho fiscal, já avaliam previamente as propostas para já ver a questão de valores, né? Porque quando você deixa de ter um síndico morador, muitas vezes ele é só isento da taxa de condomínio, né? Quando você contrata um terceirizado, vai aumentar um pouquinho do custo do que você está acostumado a pagar para essa prestação de serviço, Mas né? também não Mas, claro, isenta o ninguém. serviço profissionalizado mas também não isenta ninguém. Exatamente. E você vai estar contratando um serviço profissionalizado, técnico, né? Então, realmente, né, a pessoa estudou, se preparou para aquilo, tem experiência, tem know-how, enfim. Então, você vai estar realmente pagando por um serviço que faz jus ao referido pagamento. Né? Então, o ideal é que se sente antes, antecipadamente, para conversar, para ver se o condomínio tem condições financeiras para comportar também esse serviço. Né? É verdade. Aí eu queria te fazer uma pergunta especial. O síndico, ele tem poderes relativos ao condomínio, tipo como se fosse de um chefe de polícia, para numa pandemia dessas ele determinar certas ordens, fixar lá no elevador do prédio, mandar carta para os condôminos, como vão ser as regras, sem convocar uma assembleia, e determinar novas regras de regimento para o condomínio, por conta, estou perguntando numa situação de uma pandemia, e sem uma pandemia você pode falar depois, para que Tá. todo mundo para que seja cumprido por todos os condôminos as regras que ele estipulou durante essa quarentena, por exemplo. Fernando, olha, o síndico, ele não tem poder de polícia, se é essa pergunta que você está me fazendo. Ele não tem o poder de polícia, tá? Ele está ali eleito pela massa condominial para representar aqueles condôminos. Então, assim, ele tem que seguir o que está sendo traçado ali na convenção, no regimento interno, nas leis pertinentes para essa atuação. Então, ele não pode sair daquilo ali, tá?
para que a ordem seja estabelecida em determinados momentos, você precisa utilizar dos órgãos corretos. No caso de polícia, tem que chamar a polícia. No caso de justiça, você aciona a justiça. E assim você vai gerenciando e atuando, chamando os órgãos competentes. Aí vem a minha observação pessoal. Para esse momento de pandemia, vão sair vitoriosos desse momento, os síndicos vitoriosos vão sair, os síndicos que vão sair vitoriosos são aqueles que conseguirem encontrar a junção do que é a regra com o bom senso. Porque, assim, não tem convenção, não tem regimento, não tem lei que tenha nos preparar para uma situação como essa. Então, nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo. Você vai precisar encontrar aí um meio termo do que é o razoável e do que é o legal, né? Por exemplo, a gente vê que saiu um decreto recentemente, mês passado, referindo-se com relação à entrada de entregadores nos condomínios, né? Que o decreto diz que os entregadores vão deixar as encomendas na portaria e que aí o condomínio vai precisar descer para buscar a mercadoria. Alguns síndicos foram super atuantes, já colocaram os comunicados e tal, já colocaram como regra, como normativa, orientaram os porteiros e a coisa está fluindo dessa maneira. Alguns condomínios colocaram uma mesinha lá na porta, gostou, não gostou, vai ter que descer e buscar. Ponto. Ele está amparado pelo decreto. Ponto. Isso teve um decreto, tá na lei, é uma lei. É uma lei, está no decreto, tá certo? Agora, eu poderia ter feito isso antes? Não. Porque eu não estava amparado legalmente para fazer isso. Embora nós, né, como a gente tem uma preocupação grande, a gente já foi mais ou menos instruindo, para aqueles que o condomínio é novo, é jovem, peça que ele desça, que ele venha buscar, né, a mercadoria aqui na portaria. Antes do decreto, nós já estávamos tendo esse cuidado para tentar já diminuir essa entrada dos entregadores lá no prédio, porque encosta no elevador, encosta no espelho, encosta em todo canto, e assim a gente sabe que vai prejudicando a situação. E mesmo com o decreto, nós temos alguns condomínios, por exemplo, que tem muitos idosos, que moram sozinhos, efetivamente, que a saída deles para dentro do apartamento, para ir buscar lá embaixo, inviabilizaria inclusive a entrega, porque muitos deles não teriam condição de carregar. Então, o que a gente fez? Separou lá no cantinho uma torneirinha com desinfetante, com álcool gel, e era a regra do entregador. Meu amigo, largue suas coisas aqui, lave suas mãos ali na torneirinha, suba com a mercadoria, e aí quando o senhor voltar, o senhor lave novamente e siga seu caminho. Então, assim, a gente teve que realmente aprender a lidar com uma situação, né, Fernando, que não tem isso. Não está previsto legalmente. A gente está realmente tendo que se adequar. E o síndico do futuro, ele vai precisar realmente se adequar a essas novas condições, porque as exigências elas vão começar agora, mais do que nunca, a apertar. Ele vai precisar aprender a lidar com essas dificuldades. Inclusive, eu estava escutando a live do médico de ontem, e ele comentou a questão das doenças psicológicas que poderão surgir após a pandemia, né? Porque as pessoas elas estão isoladas, né, tende, né, algumas pessoas que já têm síndrome, pânico, depressão, a tendência é que esses sintomas eles fiquem um pouco mais aflorados. E a gente já tem percebido isso, Fernando. Muitos clientes que eram calmos, tranquilos, serenos, nesse período da pandemia, sabe, ligaram para a gente. E aí a gente, tendo ciência disso, a gente já precisou, não, calma, vai dar tudo certo. A gente já começou a entender que aquela alteração não era nem com o trabalho, nem com a insatisfação do cliente, era apenas pelo momento que ele estava passando. Porque, enfim, muitos deles ficaram sem salário, a esposa sem salário, enfim. É né? verdade. Então, assim, mexeu com o emocional mesmo de todo mundo. Exatamente. E o síndico, nesse momento, ele precisa atuar, meu ponto de vista novamente, ele precisa atuar mais como um parceiro, sabe? Um parceiro mesmo, de naquele momento compreender que é uma dificuldade que o cliente está passando, que aqueles clientes que são exigentes vão ser um pouco mais exigentes, que aqueles clientes que têm dificuldades de atender às regras vão ter um pouco mais dificuldade de atender às regras, né? Porque as coisas vão se acentuar um pouquinho. E a gente vai precisar encontrar a lei e o bom senso, sempre caminhando aí juntinhos. Olha né? só, estou olhando aqui, entrou o Flávio Wayne, que eu sei que é síndico de onde ele mora.
a Rai Soares também está dizendo aqui o seguinte, ela está síndica atualmente, está encontrando algumas dificuldades, como ela colocou aqui, né? Estou síndica, estou sendo muito cobrada nesse momento, é nesse sentido que ela falou. Sim. Falou que teve condôminos que pediram para ela baixar a taxa condominial e que muitos conflitos com alguns idosos que estão um pouco incomodados. Aproveitando isso, eu queria dizer, que tipos de conflitos, saber de você, que está no meio do olho do furacão, que você pudesse relatar alguns tipos de conflitos que estão surgindo, eu já queria aproveitar para falar. Lá no condomínio onde eu resido, por exemplo, o síndico proibiu, praticamente, por exemplo, que tivesse no hall 2 moradores de 2 apartamentos distintos estivessem no hall. E que, se caso excepcional estivessem, mantivessem uma distância. Só que ele colocou essa em algumas regras, só que ele ainda determinou o seguinte, que caso estivessem, por exemplo, 3 ou 4 lá no hall, quem ia pagar o pato pela falta de compreensão dos condôminos, dos moradores, seriam os funcionários. Nós temos 3 funcionários fixos, um zelador, um porteiro e um ajudante. E caso alguém não estivesse cumprindo, ele disse que os funcionários seriam os responsáveis e seriam responsabilizados. E no ato que ele colocou ali, eu acho até um excesso de autoridade, desculpa falar, coloquei isso num grupo que tem lá no condomínio, porque ele disse que eles poderiam ser até demitidos por justa causa. Aí eu não consegui ver razão nisso, então eu queria saber se o síndico pode fazer uma coisa dessa, em podendo ou não podendo. Eu entendo que tem o bom senso, eu entendo que não é para ficar fazendo reunião, realmente não é. Aqui na Radar a gente está em home office, todo mundo em casa, etc. Mas eu queria saber, pegando esse gancho do que está acontecendo lá no nosso edifício, quais os conflitos que estão acontecendo. Fernando, os conflitos eles são diversos. Você conseguiu ouvir tudo? Consegui ouvir perfeitamente. Você está me ouvindo? Eu acho que o seu vídeo está um pouco... Como é que está chegando o meu vídeo para você e o áudio? Tá perfeito. Tá bom, tá perfeito. Tanto o vídeo quanto o áudio. Tá ótimo. Tá. A sua transmissão do vídeo está um pouco, assim, a imagem um pouco fosca, assim, mas o seu áudio está perfeito, dá para continuar. Então tá. Eu acho que daqui a pouquinho vai melhorar. Não se preocupa, que o principal aqui é o áudio está escutar. Fernando, é o seguinte, os conflitos eles são diversos, né? Porque agora a gente está vivendo uma realidade bem diferente, onde todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, aquelas que podem, estão em casa, né? Então as pessoas estão dormindo mais, qualquer barulho já incomoda, um barulho de rede que antes era você dormia e apagava porque estava cansado do trabalho, agora você dorme o dia inteiro, então à noite te incomoda, um som alto, né? E fora a questão do medo, que as pessoas estão realmente com medo, algumas estão com medo, né? E outras com muito medo. Então, o síndico, ele sofre realmente uma pressão grande, como a nossa... assalto ou medo de... Não, medo de ser contaminado pela doença. Né? De alguma forma, naquele contato ali do dia a dia, do elevador, do corrimão, do hall, de adquirir, de um funcionário, né? De adquirir a doença. Então, as pessoas estão dentro de casa ali, algumas temerosas e muitas muito temerosas. E aí o síndico acaba passando por uma pressão muito grande, como a colega comentou aí, a colega síndica, né? O síndico sofre muita pressão, porque o que acontece? Vou citar um exemplo, nós tivemos um condomínio, por exemplo, que nós tivemos 3 funcionários que foram afastados quase que no mesmo dia, dias alternados, porque tiveram sintoma de febre e tal, no mesmo condomínio. Os moradores do condomínio, alguns deles, assim, meio que entraram em pânico, porque é a pessoa que está lá na frente, recebendo todo mundo, de alguma forma ou de outra, de vez por outra, tem algum contato com a pessoa. Então, aí o telefone a gente começa a tocar. Patrícia, é Covid? A gente quer o laudo, a gente quer a certeza que não é Covid. Porque foi o teu áudio agora está um pouco pior, Patrícia. E o que será? O áudio da Patrícia está falhando. Você deu uma falhazinha também.
Você também, Vamos perguntar sua para voz quem está falhou assistindo. também. Sua voz falhou também. Pessoal, Agora tá como é que voltando. está o áudio da live? Alô, alô. Eu vou conectou. Alô, O da alô. Patrícia não estava bom. Tá ok? Agora Alô? eu botei o meu Oi? agora no 4G. Alô? A imagem travou, mas agora voltou. Melhorou, gente? Oi? Agora melhorou a Melhorou? tua imagem para mim, Patrícia. Melhorou? Ah, que bom. Melhorou. Perfeito. Então, pronto. Podemos Podemos continuar. continuar agora. Tá. Pode continuar. Então, eu estava falando o seguinte: então, tivemos esse caso dos funcionários, e o que acontece? Os moradores, em sua maioria, quando ficaram sabendo, a gente teve todo um cuidado de tratar a situação amena. Pessoal, fulano de tal foi afastado hoje por motivo de saúde, porque não tinha também como a gente não contar a verdade. Você tem que também deixar claro o que está acontecendo, né? Mas qual o motivo? A gente não sabe. Foi direcionado ao hospital. E aí a gente ficou acompanhando o funcionário, aí quando foi no outro dia foi o outro, quando foi no outro dia foi o outro. Quando foi o terceiro, aí os mano, a gente precisa de um laudo, a gente quer que só volte depois que tiver certeza que não foi o Covid, não sei o que. Aí aquela pressão em cima do síndico, como se a gente pudesse, de alguma forma, impedir que o funcionário retornasse, porque os hospitais não estão emitindo, não estão fazendo o exame em todo mundo, só nos casos que estão graves. E graças a Deus a equipe teve alguns sintomas e já retornaram às atividades laborais. Mas até esse retorno, a gente como síndico passou por uma série de pressão. E se nesse momento, aí talvez sirva aí para esclarecer a questão do teu síndico. Se o teu síndico não tiver, ou o outro síndico não tiver o emocional tranquilo para nessa hora, peraí, pessoal, eu não tenho função de polícia. Eu estou aqui tentando intermediar um conflito e eu vou fazer dessa maneira. Funcionários, por favor, essa é a regra e vocês, por gentileza, me informem os apartamentos que não estão conseguindo cumprir com essas regras. Que aí, eu dentro do meu apartamento, eu vou estar lá, se eu morar lá, eu vou interfonar. Fulano, deixa eu te falar, estamos passando por um problema. A questão do cuidado não é só com relação a mim, é com relação a você. Eu estou dentro da minha casa para cuidar de você e da sua família. Então, tente ajudar a minha família, né? Então, de alguma forma, você tentar tratar esse problema, esse conflito, reduzindo o máximo que você puder, através do diálogo. Porque se você está num conflito e você coloca álcool, joga fogo, a tendência é... Tá todo mundo já, os funcionários também estão preocupados. Então, você vai colocar um funcionário para ficar dizendo para o condomínio, sai daí, não pode ficar aí, se você ficar aí, você é demitido. Estamos todos sob uma tensão emocional grande, de uma problemática que a gente não estava esperando. Os funcionários também estão sob essa tensão. Aí você, síndico, sabendo que você precisa daquela equipe ali, porque eles são serviços essenciais, você não pode abrir mão desse trabalho. E aí você vai colocar nas costas desse funcionário mais um peso, mais uma atenção, né? Não faz sentido, então, assim, né? não No caso faz do meu sentido condomínio, nesse né? momento. Meu ponto de vista é que não faz sentido nesse momento. Né? Nesse momento, por exemplo, lá onde eu moro, a síndica, ela colocou um comunicadozinho no elevador dizendo que para ir de duas em duas pessoas, se for da mesma família, ok. Se for de famílias diferentes, apartamentos diferentes, que espere para entrar no elevador somente depois que a pessoa está fluindo. Não precisou ainda de ela autuar alguém, notificar alguém, alguma coisa assim, não. Porque assim, a gente está dentro do elevador, está com a mascarinha, quando você passa que tem alguém, a pessoa fala, não, pode ir, depois eu vou. Porque é um cuidado. Ela está cuidando dela, está cuidando de mim, está cuidando de todo mundo. Então, eu não preciso me chatear com isso. Você está entendendo? Está todo mundo se cuidando. E tem que ser essa a realidade, né? O que prevalece nesse momento é o bom senso, né? É o bom senso. Não só o bom senso, mas a empatia. Né? Eu colocaria a empatia aí junto com o bom senso, sabe, Fernando? Porque quando você se coloca na posição do outro, você consegue, pelo menos você tenta se colocar na posição do outro, você consegue tentar compreender por que a pessoa está agindo daquela maneira. Né? Então,
Inclusive na questão do síndico, que ele está sendo mais enérgico nesse momento, talvez a gente se colocar na função dele, na posição dele, a gente não sabe que tipo de cobrança ele está recebendo para atuar dessa maneira. Talvez se alguém chegar para ele e dizer, meu amigo, vamos conversar aqui, meu amigo, não precisa ser assim, vamos tentar compreender um pouco aqui, vamos... Tem regra? Tem, mas essa regra você está criando, vai gerar um desgaste, um conflito, tá entendendo? Talvez se alguém conversar com ele, vai que a coisa se resolva também, né? Porque ele também é um ser humano. O pessoal pensa que síndico tem nervo de aço, mas não tem não, Fernando. O síndico também tem hora que extrapola. Não, E a gente com tem certeza. que engolir, né? Mas a gente também é ser humano, é como a colega falou, a pressão para a gente que está gerindo, porque assim, tá todo mundo dentro de casa, isolado, mas o síndico, ele está administrando os serviços essenciais. Porque nós estamos gerenciando, nós não estamos nos hospitais, realmente nós não estamos na linha de frente com problema, graças a Deus, né? Mas nós também estamos gerenciando serviços essenciais. Por quê? Porque está vindo o entregador, deixar o supermercado, deixar a farmácia. Então, a gente se isolou em casa, mas o síndico, ele está ali, Não, a tendo aquele limpeza do processo. prédio, A do limpeza do condomínio, não prédio, pode portaria. parar. Não pode, não pode. Então a gente está, de alguma forma, dentro do problema, gerindo aquilo ali. E alguns síndicos talvez não estejam preparados emocionalmente para o tamanho dessa. Às vezes o síndico está com problema em casa, está com a pessoa doente dentro de casa, né? E tendo que administrar outros problemas, né? Então, tá uma série de contexto aí que a gente está precisando realmente rever e se, como é que eu vou falar a palavra, se reinventar, né? A gente vai precisar, depois dessa crise, eu acredito que nós vamos sair mais fortes e mais preparados, porque é uma crise que surgiu, pegou todo mundo despreparado, nós vamos precisar nos reinventar, né? Porque alguns traumas vão ficar, algumas dificuldades, algumas sequelas vão junto com a gente depois dessa crise, e nós vamos precisar ser um pouco melhor, né? Aquelas coisas que a gente já falhou para trás, a gente vai precisar consertar para que daqui para frente a gente não erre mais, né? Não, com certeza, assim, bom, a retransformação digital, a gente fala muito que ela vai trazer o digital, a digitalização dos negócios, mas a melhoria dos processos, só que ela vai unir também o digital ao físico, e a questão Uhum. dessa ajuda mútua, das pessoas terem, como você falou, bom senso, empatia, se colocar no lugar do outro para cobrar e para receber, e todo mundo se ajudar, porque a gente só, mesmo que a pandemia passe, se a gente voltar a ter uma vida normal, pujante, alegre, e os negócios voltarem aos níveis que estavam, nós vamos precisar de muita compreensão de todas as partes e muita ajuda. E digo mais, Uhum. vamos ter que ficar muito mais eficientes, eficazes do que antes. Uhum. Gestão vai ser uma coisa fundamental. Todo mundo vai cortar a carne, todo mundo vai sentir isso, ninguém vai ficar livre disso. Já estou avisando aqui, ó, com um sorrisão aqui no rosto, mas ninguém vai ficar livre, É. ninguém, É o que eu ninguém. falei, na guerra todo mundo perde. Então, ou seja, Não. todos nós vamos sair Todo mundo vai machucados desse negócio. perder para depois a gente poder ganhar. Mas no Exato. primeiro momento, todo mundo vai perder. Então, a gente tem que entender que todo mundo vai buscar fazer mais com menos. E todo mundo vai precisar. Por isso o digital é tão importante, porque ele te dá escala, ele te dá escalabilidade, ele te dá eficiência em processos, ele te traz método, ele te traz muitas ferramentas, às vezes, com custo mais baixo, para você fazer mais com menos. O digital ele vai ser uma coisa, está sendo, Está e a sendo. transformação É. digital ela já é antiga, todo mundo já estava, de alguma forma, migrando para isso, mas a retransformação vem para juntar tudo isso e mostrar um caminho, mas um caminho do bem, um caminho que está todo mundo aliado. E assim, Uhum. eu não imagino que alguém possa ficar fora dessa digitalização. Agora, os negócios físicos vão continuar existindo. As entregas vão continuar existindo nos condomínios, as pessoas vão ter que passear, a limpeza é necessária para você limpar um condomínio, subir escada, descer escada, limpar a piscina, precisa de funcionários. A gente não pode achar que para tudo vai ter robô e para tudo vai só se digitalizar e pronto, que não é verdade. É E verdade. aí,
como a gente sabe que já estamos com um princípio de crise, eu digo crise porque a gente está com uma crise na saúde, uma crise Sim. pandêmica de saúde, mas que está trazendo uma crise econômica muito forte. E aí eu te pergunto o seguinte, se você já está tendo alguns problemas nos condomínios que administram, se a inadimplência aumentou dos condôminos, se essa inadimplência chega de alguma forma nos serviços essenciais. Eu sei que vocês têm serviços de zeladoria e esses não podem parar, então não pode ter inadimplência num serviço desse, porque o serviço não pode parar. E também, como é que vocês estão administrando isso? O que você já está sabendo disso tudo? Fernando, assim, no mês de abril a gente não sentiu muito esse impacto, né? Porque ainda a coisa estava meio recente, as pessoas já vinham acostumadas do fluxo, e aí eu acho que tinha aquela visão de que em maio as coisas retornariam. Para esse mês, já tenho recebido informações, os clientes já têm entrado em contato, e já têm sentido que a relação de pagamento já vem começando a cair um pouquinho, certo? E o que acontece? Aí isso vai impactar muito, muito naqueles condomínios que operavam no vermelho. Aqueles condomínios que só tinham o dinheiro do dia a dia, aí, meu amigo, eu posso te garantir que daqui a 1, 2 meses vai sentir realmente um impacto grande, porque já operavam ali no sacrifício. No limite. No limite, né? Aqueles condomínios que já vinham com um trabalho mais técnico, mais profissionalizado, mais trabalhado na questão da necessidade de ter um fundo de reserva, de ter um valor de cota extra para as obras. Esse condomínio hoje ele vai se manter ainda firme, né, com aqueles serviços que eu acredito que não só a gente, mas os outros síndicos hoje estão priorizando só o que realmente não tem jeito, só emergencial, parou-se tudo, né? Justamente para você também não mexer em caixa, né? Então, cuidar do caixa. É muito importante cuidar do caixa. Exatamente. Agora você para tudo, né, para poder guardar o que você puder. E acredito que daqui a uns 2 meses, daqui a uns 3 meses, sim, a inadimplência tende realmente a aumentar. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer? Acompanhar isso minuciosamente. É claro que aquele síndico, aquela empresa que caso a caso. Conhece, isso quer dizer, que conhece o cliente, né, tete a tete, aí sabe aquele cliente que trabalha de vendas, aquele que ganhava comissão, a gente conhece, a gente que está no dia a dia com eles, a gente sabe quem é o cliente que nesse momento vai realmente precisar de uma ajuda, né? E aí a hora da empresa, do síndico chegar junto e dizer, como é que você vai fazer para pagar? Como é que você pode pagar? Vamos encontrar aqui uma alternativa para não virar uma bola de neve também. Porque se você deixar a coisa muito sem uma tratativa, vai chegar daqui a 2, 3, 4 meses que vai inviabilizar o pagamento por parte do cliente. Então, o ideal é que você já vá que você vá tratando. A lei permite colocar, acho que no SPC, né, o atraso de condomínio. Sim. E também permite o apartamento ir a leilão para pagar o condomínio. Sim, vai a pior. Sim, vai sim. Mas nesse momento, com a pandemia, não, nesse momento que deve prevalecer? O bom senso ou o regimento interno? Nos condomínios que a gente tem atuado, a gente tem trabalhado muito com o bom senso, certo? No sentido de que a gente tem... É que tá. Você também, as empresas, o síndico, não é porque nós estamos isolados que a gente não vai trabalhar. A gente precisa estar trabalhando todos os dias. Aquela ligação de lembrança para o cliente, meu amigo, sua taxa de condomínio, o senhor não pagou, por que foi que o senhor não pagou, o senhor não vai poder pagar. Você tem que estar lembrando do cliente essa necessidade, essa obrigação que ele tem, esse compromisso de pagamento, porque foi como a colega falou, eu estou com pessoas me pedindo redução de taxa. Mas taxa de condomínio é rateio de despesas. Então, para a colega dar desconto para o colega aí, ela vai ter que tirar algum serviço. E aí chega onde você falou. Onde é que se tem despesa? E onde é que se tem a grande parte da despesa? Nos serviços essenciais, que é na portaria e zeladoria, que ninguém quer perder, tanto que é essencial, né? Então, assim, a gente fica numa situação complicada, porque a taxa de condomínio, 80%, 60%, 70% da taxa de condomínio é justamente isso, os serviços essenciais, portaria e zeladoria. Então, o síndico vai precisar, nesse momento, saber administrar essa dificuldade. O ideal, os síndicos que já tinham essa preocupação, hoje eles estão um pouco mais tranquilos, porque sabe que tem uma reservazinha ali que vai segurar e ele vai trabalhando aquela gordurazinha que vai ficando, mas que também não pode deixar acumular. E aqueles síndicos que realmente foram pegos aí numa situação
complicada, eles vão precisar de um acompanhamento técnico profissionalizado daqui para frente para poder analisar esse perfil, analisar o que aconteceu com as contas do condomínio e poder, de alguma forma, encontrar uma alternativa de médio ou longo prazo para poder estar sanando esse buraco aí que vai ocasionar. Nesse caso, fazer uma verdadeira consultoria de gestão no prédio, né? Exatamente, eu sugeriria isso. Exatamente, uma análise minuciosa até, com diagnóstico, com programação, com tudo que você pode fazer para que você possa não só auxiliar na gestão do síndico, mas transparecer aos condôminos, de modo geral, a dificuldade que passamos e que estamos passando. E o que a gente vislumbra de melhoria para o futuro. Né? Sentar com os condôminos e olha, nós chegamos aqui, nesse momento, estamos com esse dificultador, nós vamos contratar um serviço de consultoria, uma empresa especializada para estar aqui nos ajudando, para a gente compreender por que chegou aqui, além, né, da pandemia, e aí vamos traçar aí metas para 12 meses para poder resolver isso tudo em parceria com o síndico e, lógico, com os condôminos, porque todos precisam estar envolvidos e tem que ser uma coisa bastante transparente, para que todos possam participar. É um compromisso de todo mundo. O Dimas está perguntando aqui se pode protesto em cartório e bloqueio de conta também, com atraso do condomínio. Olha, você pode protestar, você pode colocar no SPC Serasa, você pode protestar o título, porque um boleto é um título executável, então você pode protestar esse título. Agora, bloqueio de conta você só pode fazer se houver a determinação do juiz. Aí você faz toda a cobrança administrativa, a cobrança amigável, tenta cobrar, tal, conversa, não teve jeito, aí você entra na justiça, aguarda as audiências, vem o julgamento do juiz, aí quando não tiver, o camarada não aparecer, não tiver negócio, aí você entra com a execuçãozinha e aí pede para o juiz autorizar aí É um processo judicial, processo. Então. É um processo judicial. Nesse caso... para a questão das contas, para o bloqueio das contas, né? Tá. E assim, e no caso de um condomínio ficar inadimplente com vocês? Com a Porque gente... o escritório de vocês tem uma série de custos. Então, como sim, é que vocês... Sim. Qual seria o caminho para vocês seguirem? Assim, quais são as medidas? Vão entender, Fernando, vão conversar? Tem um prazo? Fernando, o que acontece? Negociação? A gente, graças a Deus, assim, a Prime, todos os nossos clientes são muito queridos com a gente. Né? Então, assim, eu tenho percebido, inclusive, os síndicos que estão assistindo a gente aí, eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente, eu queria até agradecer, porque eu percebo que dentro dos pagamentos, eles já colocam a gente como sendo uma das prioridades, né? Então, assim, eu percebo que eles têm um carinho grande em honrar com o nosso compromisso, até mesmo porque a gente, de alguma forma, ajuda para com que eles também tenham. A gente que gera os boletos, a gente que manda os boletos, né, para o condomínio, então a gente também está dentro desse conflito. Nós estamos juntos e misturados na solução desse problema. Então, assim, aquele cliente que, porventura, se sentir impossibilitado de arcar com algum pagamento, ele com certeza vai entrar em contato comigo, ele sabe que nós somos parceiros, né? A nossa parceria não é só na alegria, não, é na tristeza também, né? E a gente vai encontrar uma maneira da gente conseguir resolver essa questão aí de uma maneira que fique razoável para o condomínio e que não prejudique a empresa, né? Legal. Mas graças a Deus até agora está tudo direitinho. Tá tudo jóia. Paty, eu vou até aqui aproveitar a nossa live e vou dar uma sugestão. Eu sei que você está implementando esse trabalho de uma consultoria mais avançada para a gestão de condomínios. Vai ser um reforço na equipe, um trabalho que você vai desenvolver na praia. Isso. A Rai Soares, que está aqui nos assistindo, ela fez alguns comentários assim, que, por exemplo, que teve que substituir alguns funcionários, porque de 10 funcionários, 5 já adoeceram, tem que fazer a substituição. Isso aí ela é custo. Também fala que a inadimplência aumentou e que muitos estão usando a pandemia como desculpa para não pagar. A gente entende aqui a Rai, que eu estou falando isso porque eu vou falar já para a Rai. Rai, primeira coisa que eu faria a você, assim que acabar a nossa live, entra lá no perfil da Prime, entra no Direct e conversa com a Patrícia. Chama ela, porque ela pode te ajudar com opiniões, com consulta, com solução, até porque ela vai implantar uma consultoria na Prime, administrador de condomínios, até para um novo serviço, para novos clientes. Você, como síndica, pode se apoiar muito nisso. Ela tem muita experiência.
Essa Isso. questão que ela usa, desculpa para não pagar, eu vejo assim, eu não acho que ela está totalmente equivocada. Mas a gente sabe quem são os que costumeiramente ficavam inadimplentes, depois colocavam as contas, depois ficavam inadimplentes de novo, colocavam as contas. Quer dizer, esses podem estar usando como desculpa para não pagar. Agora, aqueles que sempre pagaram, hoje mesmo eu paguei o nosso condomínio. Mas eu também tenho algumas contas que eu não estou podendo pagar todas as minhas contas. Eu estou tendo que priorizar, estou tendo que abrir mão de algumas, cancelar alguns contratos. Tive que, infelizmente, não queria de jeito nenhum desligar alguns colaboradores. Outros eu tive que suspender, outros eu tive que dar férias, outros eu tive que diminuir jornada. Tudo isso para a gente manter a nossa empresa ativa, pujante e vencer essa crise. Mas, porventura, aquele condomínio que nunca atrasou, e nesse momento o cara é um profissional liberal, o cara é um vendedor, o cara não é funcionário público, tá? Todos esses estão tranquilos, não mexeram no bolso, pelo menos ainda, do funcionalismo público. Aí todos aqueles que, de repente, de alguma forma tiveram redução no salário, suspensão e tal, eles também vão ter que preservar o caixa deles e estão cuidando. Né? Então, acho que existem casos e casos, né? Exatamente. A taxa de condomínio ele é um compromisso que você assumiu de pagamento. Fato. Um dia você vai ter que pagar, né? O ideal é que não é uma dívida que você, com certeza, síndico, um dia vai ter, né? Se você atuar direitinho e não deixar prescrever os prazos, você vai ter aquele dinheiro de volta. Ok. Agora, a gente tem que ter o cuidado de sempre tentar conversar com o cliente no sentido dele não deixar essa dívida ficar tão grande que vai inviabilizar o pagamento dele. Então, para a gente, a nossa abordagem na hora da cobrança é mais ou menos essa, de conscientizar o cliente que mesmo em decorrência da pandemia, da dificuldade que está, que ele tente arcar com o compromisso, porque dependendo do valor da taxa de condomínio, eu tenho condomínios que a taxa é 200, 300 reais, ok, mais tranquilo. Mas também tem taxa de condomínio que é R$ 1.000. Então, se você deixa 2 meses, 3 meses, aí vira realmente uma despesa muito grande, né? Então, e se você for parcelar isso depois, vai ter o condomínio mais a parcela, vai aumentar mais ainda o valor. Mais ainda o valor. Então, o ideal é você tentar conversar com o cliente para tentar conscientizar ele a importância de estar adimplente, né? Por quê? Porque realmente, se você não estiver lá na frente, pode ficar inviável o pagamento. E as consequências de dívidas taxas condominiais, infelizmente, é o patrimônio. Então, é um risco ali que a pessoa está correndo, né? E com relação às pessoas que utilizam do argumento, a gente tem todo dia isso aí, não é só a colega aí, não. Esses dias a menina da cobrança me ligou e falou: Patrícia, tem um cliente que está com a dívida de fevereiro em aberto e quer pagar agora sem juros e sem multa por conta da pandemia. Ó, a dívida venceu em fevereiro, aí o cara quer pagar agora sem juros e sem multa por causa da pandemia. Tá entendendo? Então a pessoa já está utilizando um argumento para se beneficiar de algumas, né, coisas que a gente tenta fazer para o cliente, utilizando a pandemia. A colega está correta. Aí é como o Fernando sugeriu. O ideal é que você conheça o teu cliente. É por isso que uma das coisas que a gente sempre trabalha na Prime é a questão do olho no olho, conhecer, conversar. Eles têm acesso a gente. Dificilmente o cliente vai dizer que não encontrou a Prime, que não conseguiu falar com a Prime, não. Porque a gente está sempre disponível, sempre disposto a conversar. Porque é uma forma que a gente tem de conhecer o cliente. E nesse momento, você vai dizer: não, realmente, seu fulano, ele está com dificuldade de pagamento. Então, eu vou cobrar mais o seu Beltrano, porque eu sei que o seu Beltrano é funcionário aqui, tá, é fixo na empresa, é funcionário público, é aposentado. Tá entendendo? Porque aí o síndico, conhecendo aquela massa ali que ele tem, ele vai atuar em cima de pessoas que ele sabe que não vão poder utilizar o argumento da pandemia. Porque, enfim, de alguma forma, o salário está garantido, né? A Rai está dizendo que os bons pagadores continuam honrando. Então, ela está já querendo deixar claro que é aquele pessoal que já costumava não pagar e só está usando realmente a pandemia como desculpa. Não é o caso de alguém que sempre foi adimplente, sempre pagou em dia e que nesse momento está enfrentando realmente uma dificuldade. E assim, Fernando, pela experiência que a gente tem, aquelas pessoas que são boas pagadoras, que estão realmente passando pela crise, você pode ter certeza que vão entrar em contato com ela e vão dizer: colega, deixa eu lhe dizer, eu estou nessa situação, eu estou assim, eu estou assado, mas assim que entrar o dinheiro eu vou quitar a medida de condomínio.
Porque as pessoas que realmente são assim, essas que honram o compromisso em dia, quando tem uma dificuldade, Fernando, são as primeiras a entrar em contato com a gente e já dizer logo, eu não paguei hoje, mas eu vou pagar dia tal. Né? Então, assim, quem não entrar em contato, colega, pode ir atrás e pode perguntar e cobrar, porque também faz parte do trabalho da gente, infelizmente. Mas, assim, nesse período eu sempre sugiro que a gente utilize do bom senso e da sensibilidade, porque algumas pessoas, elas estão muito sensíveis, né? Muito à flor da pele. Eu quero voltar, não vou nem conseguir fazer todas as perguntas que eu quero, mas assim, Vixe, falei demais. não é isso, é porque o papo é muito bom e a coisa avança assim mesmo, é normal. A gente já está chegando no final, a gente tem mais 3, 4 minutinhos só de live. Eita! Passa rápido. É bom demais, né? Conversar com você é muito bom. Realmente, tá bom. Deixa eu te falar. Você também. Você falou aí de uma coisa que eu achei interessante. É por isso também, porque eu vou falando com você, eu fiz um roteiro com algumas questões, mas a conversa vai trazendo e elucidando outras. Você falou de alguns condomínios que estão no vermelho, ou seja, que a conta é justa. E você usou um termo que taxa condominal nada mais é do que o rateio das despesas do condomínio para pagar. Esses dois termos que você usou me dão uma visão da seguinte questão. Que todo condomínio, o condomínio ele vai sofrer mais, como ele é um rateio, para a taxa baixar, todo mundo tem que pagar, ninguém pode ficar inadimplente, porque senão tem que ratear essa diferença pelo resto e depois achar um jeito de cobrar aquela dívida, porque é o rateio das despesas. E também que sempre se deveria pegar as despesas e colocar, vamos dizer, mais 10%, 15%, para ter uma sobra, uma gordura para o condomínio. Para quando ele estivesse num momento de dificuldades, ele tivesse uma gordura e, de repente, pudesse baixar por 2, 3 meses até a taxa condominal. Se ele tivesse uma grande gordura, lógico. É mais ou menos isso. Faz parte. Já estou trabalhando, posso contratar a consultoria? Já vou contratar você para nos ajudar na consultoria. Fernanda, é mais ou menos isso. Contra a matemática não tem argumento, né? Então, previsão orçamentária é isso. É o que você gasta e o que você tem que arrecadar. Fato. Só que quando você vai chegar no valor da taxa condominial, você tem que considerar que no decorrer desse processo de 12 meses, você vai ter alguns empecilhos, algumas questões não vão fluir da maneira como você gostaria. Então, você precisa, sim, dentro de uma taxa de condomínio, estabelecer um fundo de reserva para que possa suprir essas necessidades de déficit financeiro, né? Colocar um valorzinho a mais, uma gordurinha, como você falou. Para quê? Para que o síndico tenha esse respiro. Perceba que, como eu estou te dizendo, hoje, os condomínios que vão sobreviver e sair dessa crise são esses condomínios que já tinham essa mentalidade antes da crise, que é o que a gente aqui na empresa bate e rebate. Olha, taxa de condomínio já tem despesa, o síndico não pode ficar no vermelho, pessoal, vamos reajustar essa taxa, né? E às vezes o síndico fica naquela ali, não, peraí, que o síndico se coloca na condição de condômino e não quer. Então tá bom. Não, mas deu para entender. Deu para entender, Paty? Ó, show. A Aurineide está falando aqui, marque outra live, excelente, estou adorando. Só para avisar, todo dia, Aurineide, segue aí o Hadash Marketing, todo mundo que veio aí da audiência da Patrícia, segue a nossa agência, todo dia tem live às 16h20, sempre com um empresário diferente, com assunto diferente, trazendo novidades sobre essa pandemia e como as pessoas estão fazendo para melhorar a sua gestão. Paty, super obrigado. Eu que agradeço. Amanhã, 16h20, é com a Georgiana Gereissati, da Atos Gin em Santa Barberia. E dizer para todo mundo que a Paty é nova cliente da Hadash. E em breve nós vamos estar modernizando a marca, aumentando os contatos. Muita novidade para ir todo mundo. Vamos bombar. Obrigado, Obrigada, Patrícia. Fernanda, pelo convite. Obrigada a todo mundo, gente.